gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouco sobre o que é perícia social. Tem uma raiva falar disso agora. Pra quem não sabe, eu sou assistente social perita do juizado aqui de Ribeirão Preto e realizo perícias sociais para pessoas que estão pleiteando o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e às vezes aposentadoria no caso de pessoas com deficiência. E hoje eu vou contar um pouco mais sobre o que é uma perícia social, como ela funciona e contar um pouco do que eu já vi por aí. Mas afinal, o que é uma perícia social? Perícia social é parte de uma atuação exclusiva das assistentes sociais, que são pessoas formadas em serviço social, um nível de graduação. Nós realizamos a visita domiciliar, onde executamos um estudo social, que acontece durante e depois da visita. E depois produzimos o laudo socioeconômico. O laudo socioeconômico é um instrumento que contém nosso parecer sobre uma análise daquele caso, e é uma importante prova dentro dos processos judiciais. E o que a gente analisa na perícia social? A assistente social se baseia no que foi expressado verbalmente e também no que não foi falado. Analisamos, tomamos nota, observamos, dialogamos, tudo isso para entender a realidade daquela pessoa e daquela família, diante de uma leitura mais ampla da realidade, dialogando com todas as expressões da questão social que surgirem ali. E para que serve a perícia social? Bom, as perícias sociais que eu faço são solicitadas pelo Juizado Especial Federal, nos casos em que a pessoa teve o benefício cancelado ou negado pelo INSS e decidiu entrar com uma ação. Eu faço a visita, produzo um laudo e ele é uma prova super importante que vai ser analisada pelo juiz ou juíza na hora de conceder ou não o benefício. Tem várias provas que também são decisivas nesse processo. As perícias médicas, por exemplo. Só que o médico tem um papel bem diferente da gente, porque eles estão limitados a analisar só a condição física ou psíquica, no caso de psiquiatras, dos autores para dizer se eles vão poder ou não voltar a trabalhar. Vocês devem estar se perguntando aí. Mas Marina, só quem pede esse benefício é a gente que não quer trabalhar, né? Não! Deixa eu te explicar o que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O BPC é um benefício de um salário mínimo que pode ser pago a 2 grupos de pessoas. Pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos de idade. Mas tem outros requisitos também para a gente conseguir o BPC. Um deles é que essas pessoas não consigam se sustentar sozinhas ou ter o sustento garantido pela família. Isso inclui o cálculo da renda per capita familiar, que até o mês passado não podia ser maior que 1/4 do salário mínimo. Isso dava mais ou menos uns R$261. Apesar do Jair ter vetado a proposta, dizendo que o custo disso seria alto demais e criariam despesas que eles não conseguiriam arcar, o Congresso derrubou o veto e aprovou a dobra do limite da renda per capita. Agora, ela pode ser de até meio salário mínimo, que dá R$522 por pessoa. E antes que você me diga, Mas Marina, isso vai quebrar a Previdência. calma, eu preciso te explicar que o orçamento do BPC não vem da Previdência não, tá? Ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e está atrelado ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Isso é super importante, porque a renda familiar é calculada com o valor de todos os rendimentos da família, dividido pelo número de pessoas. Ou seja, se uma família tem 3 pessoas e só uma delas trabalha e recebe um salário mínimo, que é de R$1.045, ela não se enquadraria nos critérios, porque a sua renda per capita seria de R$348 por pessoa, maior do que aqueles 261. Agora me diz, tá fácil viver nesse Brasilzão dividindo R$1.045 por 3 pessoas? Pensa no aluguel, no gás, na energia, na água, na comida. Agora com essa mudança, essa e outras famílias podem tentar o benefício. Mas vou te dizer que um salário mínimo para 3 pessoas tá até alto pelo que eu já vi por aí, viu? Na maioria das vezes, as minhas visitas são em casas em bairros periféricos ou comunidades e com pessoas pretas e pardas. Já fui em comunidades aqui de Ribeirão Preto, já visitei barracos com 2 cômodos e até com paredes feitas de placas de metal ou madeira. Já visitei casas de pessoas idosas que cuidavam de outras pessoas idosas ou de pessoas com deficiência. Já visitei casas que estavam tão sujas que era difícil acreditar que um ser humano vivia ali. Já visitei casas de pessoas que tinham até uma vida legal e estável, mas que foram acometidas por alguma doença que causou uma deficiência e perderam tudo. Já tive que lidar com contextos de violência doméstica, de abandono, de luto,
tristeza e o que é muito recorrente, a depressão. A maioria das pessoas que já chorou enquanto eu entrevistava diz que tinha vergonha de ter que pedir um benefício social. Ser assistente social não é uma tarefa fácil, e no contexto das perícias sociais isso é ainda pior, porque a gente está ali, na casa daquela pessoa, conhecendo toda aquela história e vendo bem de perto todas as expressões da questão social juntinhas, esfregando na nossa cara o que o capitalismo faz com algumas parcelas da população. Por outro lado, o nosso trabalho é mega importante. A gente tem a função de pegar toda essa crítica e reflexão, associar com a realidade que analisamos naquele espaço e produzir um laudo que pode influenciar diretamente o deferimento daquele benefício e, consequentemente, influenciar e muito a vida de cada sujeito. Seguimos na luta pelo direito à assistência e em busca de uma nova ordem societária, onde as pessoas não precisem lidar com a fome, com a falta de moradia digna, com a falta de emprego e o preconceito. E você, conhece a história de alguém que já recebeu a visita de uma assistente social em casa? Conhece alguém que recebe o BPC? Conta pra mim aqui nos comentários. Um beijo e até mais!